Amém, aleluia. E ainda mesmo de pé, meus amados irmãos, é um privilégio estar nesta tarde convosco, partilhar a palavra de Deus. E não há nada neste ambiente de nós dizermos algumas palavras a Deus. Aquilo que nós estamos a sentir nesta tarde, acreditamos que cada um de nós tem as suas próprias palavras, que nesta tarde nós possamos expressar com a liberdade. Amém? E vamos ter uma palavra de oração. E aquilo que queria partilhar convosco tem a ver com alguma coisa que Deus também quer nos falar. E nós percebemos isso. Vamos ler o texto da palavra de Deus. Mas antes disso, vamos ter uma palavra de oração. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos porque podemos estar em liberdade neste local de culto, em que nós podemos abrir o nosso coração, sabendo com certeza que tu ouves a nossa voz, conheces as nossas situações e queremos te honrar, queremos dignificar o teu nome, porque tu és digno de todo o louvor, toda a adoração. E nesta tarde nós queremos colocar à tua disposição, à disposição do teu Espírito Santo, a liberdade para que tu possas trabalhar em cada um de nós. Te agradecemos, Pai, o privilégio de nós estarmos juntos, um só, em que as barreiras deixam de existir. Como teus filhos, nesta posição de filhos, nós clamamos para que tu, Pai, nos possas abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então podemos ficar sentados. Amém. Há momentos muito especiais, não é? Há momentos muito especiais. E acredito que quando nós estamos juntos com o propósito de nos dirigirmos a Deus, na presença dos nossos irmãos e fazer aquilo que é importante, que tem significado, não é? Que é louvar, que é adorar, que é manifestar aquilo que nós sentimos relativamente a Deus. E acredito que quando nós estamos juntos, alguma coisa pode acontecer de forma especial. E acredito que quando nós vamos para alguma coisa, nós temos de ter a intenção, o propósito daquilo que nós estamos a fazer é importante, é significativo. E é tão bom nós estarmos juntos. Amém? Pessoas de nações diferentes, de culturas diferentes, estratos sociais diferentes, com o propósito de manifestar publicamente que Deus é Pai, é o nosso Pai. Amém? E hoje queria partilhar a partir do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Vou apenas ler esse versículo. E nós sabemos que quando nós olhamos para o Pai não é apenas Pai, o nosso Pai Celestial é o Criador, não é? Então, se Ele é Criador, Ele tem poder. Ele teve poder, ainda continua a ter poder. E nós vemos, ao longo que nós caminhamos e desfolhamos as páginas da Bíblia, nós vamos entender que Deus ainda cria, Deus ainda volta a criar. E é isso que aconteceu no livro de Gênesis, no capítulo 1, o ato da criação, que nós entendemos que Deus continua a querer ser o Pai, Deus continua a querer ser considerado o nosso Criador. Porque faz toda a diferença. Vamos ler o versículo 2, diz assim: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós vemos que no versículo 2, a Bíblia diz que a terra não tinha forma, estava vazia, havia trevas. E no decorrer dos versículos 3, 4, até o último versículo do capítulo 1, nós vemos que Deus tem atos de criação. Deus chama as coisas e as coisas aparecem. E no final de cada coisa ser criada, o que é que Deus diz? É bom. É bom. E o Deus Criador que criou, Ele quer continuar a cuidar da sua criação. E quando Ele cria o homem e a mulher, o que é que a Bíblia diz? Nós não lemos?
haverão de ler em casa ou haverão de relembrar. É muito bom. É muito bom. Então Deus preocupa-se com a criação e preocupa-se sobretudo connosco. Mas há uma expressão que quero que possamos agarrar nela e partir daqui e fazer aqui uma viagem aqui pela Bíblia, de forma a que Deus possa falar connosco. Deus possa falar com cada um de nós. Porque o Criador quer se relacionar com o ato maior da sua criação, que somos nós. Então, no versículo 2, o texto da Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. No texto original, em hebraico, esta é uma expressão forte. Nós traduzimos, João Ferreira de Almeida traduziu como a terra era sem forma e vazia. E nós vemos que a expressão original descreve um estado de caos absoluto. E no caos absoluto nós não temos forma, nós não temos propósito, nós não temos vida. Nós temos desolação total. Então foi a partir do caos, foi a partir daquilo que não era, da falta de propósito, das trevas, da falta de luz, da inviabilidade da vida. Deus teve um ato criador. E nós não podemos esquecer que no Jardim do Éden alguma coisa grave aconteceu. Esta criação que foi realizada pelo Deus Criador acaba por se desviar. Então o caos também é sentido até hoje nas nossas vidas. A falta de propósito, a falta de verdade, a falta de coerência, a falta de coragem, a falta de vida, a falta de saúde. E o caos muitas vezes instala-se, não é? No nosso dia-a-dia, na forma como nós vivemos. E o Deus Criador quer comunicar connosco, hoje, 2025, tantos séculos, milhares de anos depois deste ato criador ter acontecido, quer comunicar connosco. E a mensagem de Deus é uma mensagem de criação, de um sentido novo, de uma novidade de vida. E Isaías, ele dizia que o propósito de Deus não era para que as coisas permanecessem no caos, mas para que a terra pudesse ser habitada. Então, existia um propósito em Deus criar. Existe um propósito em nós existirmos. E nós vemos nas nossas televisões, nós vemos à nossa volta o caos a dominar, não é? A guerra, o egoísmo, a mentira. E hoje em dia, com a inteligência artificial, já conseguimos fazer com que as pessoas digam coisas que nunca disseram. É cada vez mais difícil distinguir a verdade do erro. Então, mais do que nunca, nós precisamos de consultar um manual, que é a Bíblia. O manual que o Criador tem relativamente a nós, para nos instruirmos. E este caos, este estado de sem forma e vazia, ele pode se instalar ou não se pode instalar. Pode-se instalar ou não se pode instalar. Pode-se instalar. Às vezes tratamos este caos com amizade, como fazendo parte da mobília, como não há solução para escapar, não é? Daí a importância de nós acreditarmos que existe um Deus Criador, que tem um propósito e que este propósito tem a ver connosco. Então, este relacionamento que nós percebemos que Deus quer ter connosco, e percebemos em Jesus Cristo, é um relacionamento diário, é um relacionamento que nós estivemos aqui a fazer, que vocês irmãos estavam aí a fazer, em louvor e adoração, expressando com palavras, com melodia, aquilo que estava no nosso coração, aquilo que estava na nossa ideia. E isso faz toda a diferença. Então, a realidade do caos é verdadeira. O caos existe. O objetivo é que Jesus quer que
a distância entre nós e Ele diminua, para que o caos possa diminuir também. Essa é a única forma. Não existem métodos que as universidades possam ensinar, que os melhores técnicos possam ensinar. O facto do caos desaparecer, diminuir cada vez mais, é nós nos aproximarmos cada vez mais de Jesus, olhando para o manual que Deus nos tem dado, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. De facto, o Criador conhece quem faz, não é? A criatura. O inventor, o criador da máquina, é aquele que percebe como ela funciona. Conhece de forma completamente diferente do mero utilizador, não é? Então nós temos acesso àquele que nos conhece e percebe que as nossas dúvidas, percebe que as nossas indecisões, os nossos erros, fazem parte da nossa trajetória. E que Jesus Cristo, Ele quer e tem a intenção que o amor de Deus possa habitar em cada um de nós. E este amor que nós encontramos de uma forma muito mais clara no Novo Testamento, em Jesus Cristo, que vai fazer com que esta desordem, este caos, possa cada vez mais diminuir. Então, Jesus, quando há 2000 anos andou por esta terra, Ele experimentou isto mesmo. O caos. Jesus experimentou o caos. Jesus experimentou a ausência. Jesus experimentou o sofrimento. E é um momento fundamental da nossa experiência cristã, que é a cruz. E na cruz do Calvário, nós vemos que Jesus experimenta alguma coisa que nós também experimentamos. E na cruz do Calvário acontece este evento, permite que o próprio Deus se identifique com a própria criatura. E Jesus identifica-se connosco como? Identificando-se nesta vergonha da cruz, identificando-se com o ser maldito, colocando-se no nosso lugar, pagando a dívida como homens que não conseguem cumprir a lei de Deus. Jesus se entregou por nós, o inocente. Há uma expressão que Jesus tem naquela cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não se está a identificar convosco? Nunca se sentiram desamparados? Nunca se sentiram renegados? Os discípulos mais próximos de Jesus abandonaram Jesus no momento mais importante. Jesus ficou sozinho. Jesus ficou naquela cruz desamparado. Deus meu, por que me desamparaste? E é este ponto que nós temos que aceitar, que Jesus tomou no nosso lugar aquela cruz. Estas trevas que Jesus aceitou naquela cruz, para que nós não pudéssemos ter as trevas eternas à nossa espera, mas sim a vida. Então esta separação do Pai foi uma realidade, para que nós não pudéssemos ficar separados do Pai. Ele identificou-se connosco, carregou o nosso pecado. 2 de Coríntios 5, 21. Vamos ler. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 21. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Experimentou a nossa condição. O escritor dos Hebreus diz que Jesus foi tentado, mas sem pecado. E naquela manhã, quando as mulheres foram no processo ritual de ungir o corpo de Jesus, naquele domingo de manhã, Mateus capítulo 28, versículo 6,
elas ouviram alguma coisa que não estavam à espera de ouvir naquela manhã. E há coisas que nós precisamos de ouvir, apesar de nós não estarmos à espera. E esta notícia que nós muitas das vezes podemos não estar à espera, é uma notícia de libertação, é uma notícia de vida, é uma notícia de vitória. E o anjo disse para estas mulheres, vamos ler, Mateus capítulo 28, versículo 6, não está aqui, o corpo de Jesus não está aqui, porque já ressuscitou como havia dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E a igreja começou, através deste núcleo de crenças, de que Jesus morreu e que ressuscitou ao terceiro dia. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e versículo 4. Os nossos irmãos, há quase 2000 anos, com risco de vida, eles proclamavam por todos os cantos que Cristo morreu. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e versículo 4. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as mesmas Escrituras. Então, irmãos, o Deus Criador que estava lá, colocando o caos primordial fora, Ele quer recriar em cada dia, cada um de nós. Então, o caos que nós vimos, o caos absoluto que nós vimos no início em Gênesis, que tem a ver com as trevas, falta de luz, tem a ver com a falta de propósito, a falta de sentido, a falta de verdade. Deus quer dar. Deus quer proporcionar. Jesus quer proporcionar. Então Jesus, Ele vai transformar o caos. E nós vemos nos Evangelhos, especialmente ali em João, quando Jesus toca nas pessoas, quando os cegos começam a ver, quando os leprosos, doença incurável na altura, começam a ficar curados, quando os mortos começam a ganhar vida. É Deus a criar. E a questão é colocada a cada um de nós. Nesta tarde, nós queremos fazer parte deste processo criativo de Deus? Conseguimos perceber que o caos está instalado? Conseguimos perceber que a falta de coragem faz parte do caos? A vergonha de nós nos assumirmos como cristãos faz parte do caos. A dúvida faz parte do caos. E será que nós duvidamos aquilo que Jesus Cristo fez, e a Bíblia é explícita nisso, está documentado para que as pessoas possam acreditar, para que haja testemunhas. Nós não que estivéssemos lá, fôssemos testemunhas para que o Espírito de Deus, ao nós lermos aquelas frases, tivéssemos a convicção, pela fé, de que aquilo é real, que Jesus fez e Jesus ainda hoje quer fazer. Então, se Jesus libertou os que estavam oprimidos pelo inimigo, se Jesus transformou, a Bíblia diz, 2 Coríntios, e gostava que a Carolina projetasse, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. O que é que diz o texto? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Há uma criação aqui que se gera. Há algo que é gerado. E gerar tem a ver com a mesma natureza. Não é? Um ser humano gera outro ser humano. Um cão gera um cão. Um gato gera um gato. Tem a ver uma natureza espiritual. Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E não são as novidades dos hipermercados, das marcas, dos smartphones, dos softwares mais atuais, porque o sistema está feito que
na próxima semana há necessidade de novas coisas. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Há uma completa forma diferente de ver as coisas. Então, das trevas para a luz. E em Jesus, Ele nos chamou das trevas, como diz a Bíblia, para a sua maravilhosa luz. Não é? Então, vou terminar, meus amados irmãos, e quero terminar com o convite que a Bíblia, que a Palavra de Deus tem. Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E esse é um convite que não tem prazo, que é para todos. É um convite para aqueles que querem sair do caos. É um convite para aqueles que querem que Deus possa ser criador neste momento, no momento atual. Que Deus possa recriar, possa gerar novamente, possa avivar. E a promessa está em Romanos capítulo 10, versículo 13. Faz favor. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome de Jesus, o nome do Senhor, será salvo. E a decisão é que a decisão tem de ser feita porque aquilo que a palavra de Deus diz é que Deus está à porta, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, diz a palavra de Deus, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Comunhão. Propósito, sentido. E isto é aquilo que Deus quer fazer. E hoje estamos vivendo num tempo tão caótico, não é? Quem anda distraído, as coisas estão todas muito bem. Mas quem se apercebe das manipulações dos países, das guerras, dos conflitos, e as coisas perpassam às famílias, aos valores cristãos, aos valores que muitas vezes os nossos países ocidentais estavam habituados. Era por hábito considerarmos que determinados valores estavam instituídos. E há coisas que cada vez tão básicas, tão elementares, que nós estamos a perder, a sociedade ocidental está a perder, quando no início os valores judaico-cristãos estavam na agenda. E nós precisamos ter coragem de assumirmos-nos que queremos que o Deus Criador de todas as coisas, que Ele possa, em Jesus Cristo, através do Espírito de Deus, fazer com que as coisas sejam novas, com que haja novidade, com que haja um acordar. Vamos ficar de pé, meus amados irmãos. E vamos ter uma palavra de oração. Amém? E aquilo que nós temos visto nesta tarde, pela palavra, pelos vários versículos, nós temos lido que há um Deus que se interessa. E quando há alguém que se interessa, faz toda a diferença, não é? Basta haver uma pessoa que se interesse, essa pessoa faz toda a diferença no meio da sala, não é? Então, se nós temos um Deus que se interessa, e isso tem que fazer toda a diferença na nossa vida. Tem que fazer diferença nas nossas decisões, nas nossas propostas, nas nossas escolhas. E então, se nós lemos na palavra, no manual, que é a Bíblia, que Deus é um Deus que se interessa, então nós temos de ter uma resposta ao Deus que se interessa. Amém? E o meu apelo nesta tarde é que Deus possa ser mais Deus, que Jesus possa ser mais Jesus, que o Espírito de Deus possa ser mais Espírito de Deus na nossa vida.
que este vazio primordial que estava em Gênesis capítulo 1, versículo 2, o Deus Criador agarra no vazio, no caos, e o que é que Ele faz? Começa a criar. Então que Ele possa criar na tua vida. Então, num momento de oração, em ambiente de oração, nós vamos dizer a Deus, individualmente, cada um de nós, no estado em que nós estamos, porque Deus conhece todas as coisas. Vamos dizer a Deus, Deus, eu não quero que o caos possa se instalar. Mas tu que sabes todas as coisas, tens todo o poder, possas tocar nesta área na minha vida. E vamos dizer essas palavras ao nosso Deus. Obrigado, Jesus. Tu conheces cada um que está aqui nesta tarde. E tu conheces e sabes o porquê de muitas das coisas. Tu conheces o porquê de muitos dos percursos de cada um que está aqui. Conheces o caos que se tem instalado, mesmo naqueles que têm muitos anos de crente. A dúvida, a falta de certeza, a falta de convicção. E Pai, nós queremos que aqueles mais novos possam optar por fazer a Tua vontade nas decisões que eles têm de fazer. Escolher o curso, escolher o namorado ou namorada, escolher o trabalho, a profissão, a cidade. E nós queremos colocar todas as coisas no Teu altar, Pai. Queremos colocar todas as coisas no Teu altar. Então vamos, nesta tarde, meus irmãos, meus amigos, vamos fechar os nossos olhos, vamos dizer aquilo que nós estamos a sentir ao nosso Deus Criador, que conhece todas as coisas. E vamos ter a liberdade e a ousadia, a coragem de dizer talvez coisas que nós não dizemos, não tivemos até agora a capacidade de dizer, ou talvez a seriedade de dizer, ou o vislumbre de dizer, ou a clareza de espírito de dizer. Deus, sonda o nosso coração nesta tarde. Sonda o coração da Tua igreja. Sonda o coração dos mais novos, dos mais velhos. Dá-nos convicções, Pai. Dá-nos coragem para anunciarmos aquilo que Tu fizeste, aquilo que Tu és. Ajuda, Pai, a nós a renunciarmos aquilo que não Te agrada. Ajuda, Pai, a nós aceitarmos aquilo que Tu tens para cada um de nós. Dada a Tua vida, dada a Tua direção, dado o Teu propósito. Aleluia, Jesus. Amém. Aleluia. Vamos clamar ao Deus Criador, porque Ele ouve. Não vamos ter problemas de dizer aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, porque o nosso Deus importa-se connosco. E quando se Ele importa connosco e Ele manifesta isso, então Ele vai estar pronto para ouvir aquilo que nós temos para dizer. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tu possas abençoar, Deus. Que a Tua igreja ela possa saber o sítio onde está, o terreno onde pisa. Precisamos ter esta noção, que precisamos de saber quem somos nós. E dá-nos clareza, Pai, para percebermos o poder que Tu tens. E nós queremos nesta tarde, Pai, colocar a enfermidade que alguns dos irmãos nesta tarde estão aqui a passar. Têm sofrido, têm padecido. E nós queremos orar, Pai, para que aqueles que estão enfermos, aqueles em que o caos ainda está instalado, ele não possa ser permitido, mas Tu possas libertar, Tu possas utilizar
as circunstâncias, para que a fé possa crescer e o teu poder possa se manifestar no nosso corpo, na nossa mente, no nosso espírito. E nós queremos orar nesta tarde por isso. Aleluia. Amém. Vamos orar, irmãos. Aqueles que querem sentir Deus a tocar nos seus corpos, Deus a tocar na sua alma, possam dar este passo de fé. Mesmo no seu lugar, eu não vou pedir para os irmãos virem aqui à frente, mesmo no seu lugar, vamos colocar a fé que Deus nos tem dado em ação. Ele vai fazer crescer. Deus toca, Senhor. Nós queremos ver coisas bonitas nas nossas vidas. Nós queremos que as palavras que estão escritas, elas possam ganhar sentido agora. Tu possas libertar em nome de Jesus. Liberta em nome de Jesus, Senhor. Liberta, Senhor, que o teu poder, Pai, possa fluir, possa passar entre nós, no nosso meio, em cada um dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, tens todo o poder, Pai, para que nesta tarde tu possas dar certeza que a dúvida que se está a instalar, ela possa diminuir e que tu possas crescer. Em nome de Jesus, coloca a tua dúvida nas mãos de Deus. Coloca aquele caso em que tu não sabes como has de tratar nas mãos de Deus. Deus quer criar. Deus quer voltar a criar. Obrigado, Jesus. Queremos receber nesta tarde de Ti. Queremos receber a Tua direção. Queremos receber o propósito, o sentido. E que a escolha possa ser feita, Pai. Não apenas na emoção, mas com a nossa mente, com o nosso ser todo. Ajuda-nos a nós escolhermos a melhor parte. Ajuda os nossos jovens a escolherem a melhor parte. Se tu tens dúvidas, então é a hora certa para colocar estas mesmas dúvidas ao Criador, ao Pai que criou. Deus, nós queremos, nesta tarde, orar por aqueles que precisam decidir. Aqueles que estão prestes a desistir. Ajuda-os, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos. Amém. Vamos com a confiança de que o Criador está sempre presente. Amém? Em qualquer momento, da hora do dia ou da noite. E Ele importa-se connosco. Amém? Vamos ficar sentados, meus amados irmãos. Vamos ainda ter tempo para levantar as nossas ofertas. As visitas não se sintam constrangidas a contribuir. Amém? E o grupo de louvor irá dirigir um cântico. Amém.